Bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui para a quarta videoaula do curso de Hermenêutica e hoje nós vamos entrar aqui nos meios errados de interpretação. Isso é muito bacana, muito bom. Você, querido, que ainda não assistiu às demais aulas, entre aí no canal e vá lá nas aulas, estão todas gravadas lá para que você possa estar assistindo às aulas anteriores, vai ser uma bênção para a sua vida. E você que ainda não se inscreveu no canal, clica aí, se inscreva aí onde está escrito inscrever-se e dê também o joinha aí para você estar alavancando esse canal, ajudando esse canal a crescer. Você que pode fazer no comentário, também faça isso. Você que pode estar enviando, esse vídeo para outras pessoas, faça isso para estar ajudando a divulgação desse trabalho. Vamos lá, curso de hermenêutica, a quarta aula, os meios errados de interpretação, beleza? Após o cativeiro babilônico, os judeus procuravam de fato ter uma aproximação com a palavra de Deus e a sã doutrina. Uma nota muito importante é que quando Israel retornou do cativeiro, abandonou definitivamente a idolatria. Eles utilizavam métodos legítimos de remissão recíproca, buscando o significado verdadeiro dos textos bíblicos, e isso fortalecia a fé e os protegia da influência pagã. Antes do nascimento de Cristo, a criatividade, o preconceito e as filosofias humanas vieram a contaminar os mestres da lei, fazendo com que eles abandonassem a sã doutrina e distorcessem a lei. Um exemplo disso foi que, quando o Messias prometido enfim havia chegado, foi rejeitado pelos seus e crucificado. Então, quando eles foram para o cativeiro babilônico, eles abandonaram a idolatria, se firmaram mais na palavra, houve um crescimento pelo estudo e o aprendizado da palavra. Ali que nascem as sinagogas, que nasce a pessoa do rabino, do mestre, do ensinador, ali para estar orientando as pessoas dentro da palavra de Deus. Isso foi muito importante para Israel e com certeza foi um avanço, mas posteriormente essas pessoas se tornaram arrogantes, se tornaram prepotentes e começaram a incluir coisas do seu próprio pensamento, e começaram a distorcer a palavra de Deus e criar outras coisas que não tinham nada a ver com a palavra do Senhor, e sim do seu próprio preconceito, sua própria visão pessoal. O primeiro método errado de interpretação nós vamos chamar de um significado conservador, Um significado conservador, ou muitas das vezes chamado de significado rabínico de interpretação. A prepotência dos conservadores judeus, que se julgavam juízes dos copistas, os levou a elaborar interpretações tais que nem de longe revelavam a intenção do autor. Então eles começaram a ter a sua própria interpretação e acreditar que aquilo ali de fato era muito certo. O grupo que deu origem aos fariseus viam um sentido múltiplo em cada trecho do texto. Eles acreditavam que os pormenores formavam uma fileira de pérolas, palavras, letras, e em tudo eles viam um sentido oculto. Chegaram ao absurdo de calcular os valores numéricos das palavras. Eles criam que estes valores revelavam várias verdades. Então, nós vemos que essas pessoas começaram a fazer uma mística dentro da própria palavra, Não é à toa que o cabalismo ele vem justamente desses rabinos judeus também, que eles começaram a fazer esse tipo de colocação dentro da palavra de Deus. Um texto bíblico, de fato, tem várias aplicações, mas só um significado. Nos tempos de Cristo, existiam os Pesher, uma palavra grega. Isso
que quer dizer isso é aquilo. Eram da região de Quiriman, perto do Mar Morto. Eles também procuravam significados ocultos nas palavras, né? Dali daquela região do Mar Morto, e onde também havia os gnósticos, né? Então nós vemos que as pessoas há muito tempo elas vêm buscando outros significados, né? Mistificando aquilo que é literal. Tem coisa que é mística de fato, tem coisa que está numa linguagem profética, tem coisa que está de fato numa linguagem literal, tem coisa que de fato está numa linguagem alegórica, mas quando a Bíblia fala de algo literal, é algo literal, e não até mesmo as próprias palavras, a soma das palavras, vamos dizer assim, tenha que ter necessariamente um significado, mas sim o significado da frase, da intenção do autor, que foi revelada por Deus, sim, na sua sinceridade. Então, usando aquele método, né, da NASA que nós temos aqui de visualização, aqui está como se escreve Pesher, né? Pesher, que era um grupo que significa que acreditava isso é aquilo, né? Um grupo que acreditava que isso é aquilo, ou seja, nada era de fato aquilo que se mostrava ser. É muito interessante, né? E aquela região que nós falamos ali perto do Mar Morto, justamente é nessa região onde acharam ali os escritos do Mar Morto, né? Que foram muito importantes, e também muita coisa ali relacionada aos gnósticos também, que é Qumran, tá aí, ó. Então, nós vemos aqui que nossos recursos visuais aqui da NASA, eles têm funcionado aqui para nos ajudar, nos dar esse auxílio técnico, né? Vamos dizer assim. Então, queridos, essas pessoas, elas chegaram a mistificar, né, até mesmo a quantidade de palavras, e eles rejeitavam, eles achavam que eles eram os grandes eruditos, extremamente ortodoxos, e só eles podiam ter esse tipo de interpretação, e eles, na verdade, davam a sua própria interpretação. Aqui o ponto 2 diz, um significado oficial. Como a interpretação das escrituras ficou complicada, esta foi restrita aos peritos, mas estes, por sua vez, não eram fidedignos, introduziam a interpretação os seus preconceitos pessoais e pensamentos pessoais. Por fim, criaram a lei oral, que tinha o mesmo valor da lei. Esta foi relatada em um tratado com o nome de Midrashim, né? Depois eu vou trazer também essa palavra para você, né? Aqui no recurso audiovisual. Então, esse sentido, esse significado oficial, ou seja, tentaram monopolizar ali um significado ou um tipo de interpretação por um grupo de pessoas que eram dados como peritos, mas na verdade essas pessoas não tinham compromisso com a verdade. Elas só tinham um compromisso com seus próprios pensamentos, com a sua própria ideologia, né? E aquilo que a Bíblia não quis dizer, irmão, ela não tem interesse para aquele que quer, de fato, conhecer a verdade. Terceiro ponto, um significado mais espiritual, né? No século II surgiu o método alegórico, esse método totalmente perigoso, né? Este nasceu da tentativa de cristianizar o Antigo Testamento, né? À vista dos pais da igreja, muitos fatos do Antigo Testamento se chocavam com a filosofia do Novo Testamento. Neste esforço, eles transformaram fatos históricos e literais em alegorias espiritualizadas. Exemplo, Clemente, o primeiro pai da igreja a utilizar, que foi o primeiro pai da igreja a utilizar a alegoria, né? Clemente foi o primeiro pai da igreja a utilizar a alegoria. Interpretou que os 3 dias de viagem de Abraão até o Monte Moriá, né, que está ali em Gênesis 22, do versículo 1 ao 4, representavam o dia da fé pela vista, o dia do desejo da sua alma e o dia do entendimento espiritual. O maior dos alegoristas foi Agostinho, né? Agostinho de Hipona, ali do Egito, vamos dizer assim. Santo Agostinho, como ele é conhecido pela Igreja Católica. Então, nós vemos, irmãos, que esse método de alegorização ele nasceu quando eles quiseram cristianizar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tem o seu valor, né?
talvez a nível de doutrina, para a igreja cristã, nem tudo possa ser aproveitado, né? Os 10 mandamentos são irrevogáveis, são leis eternas de Deus, né? Tanto é que quando Deus escreve os 10 mandamentos, ele escreveu ali na pedra, simbolizando a eternidade. Nós vemos Jesus fazendo uso dos 10 mandamentos, mas todo aquele entorno que foi introduzido pelos judeus, vamos dizer assim, na necessidade, até mesmo por Moisés, isso tudo tem coisas ali que serviam só para Israel naquele período de tempo, naquela realidade que eles viviam. Agora, a moralidade, né, e a espiritualidade serve para toda a igreja a todo tempo. Nós vamos depois falar um pouco também, posteriormente, nós vamos estar falando daquilo que é descritivo e aquilo que é prescritivo. Vamos dizer que prescritivo é aquilo que serviu ontem e serve para a igreja hoje. Descritivo foi para um povo em determinado momento, naquela hora, naquele momento ali, só servia para aquele povo, né? Este empreendimento foi uma verdadeira desgraça para a igreja. Nos dias de hoje, existem muitos pregadores que são adeptos a este método. Cuidado com o que eles pregam, pois geralmente não vem de Deus, e sim da mente fértil, mas enganosa do homem. Então, irmãos, quando nós falamos de pregadores que têm vamos dizer assim, uma criatividade muito grande, isso é muito perigoso, né? As pessoas querem criar coisas que não existiram, ou usar a palavra de Deus para endossar determinados pensamentos que eles têm, ou determinadas práticas de determinados assuntos que eles têm, e isso não é saudável, isso não é bom para a igreja, né? Isso não é bom para a igreja. Então, o que acontece? Alegorizar aquilo que é literal é heresia, é errado. Você vai caminhar por um caminho que não vai te levar para a verdade, porque você vai estar acreditando que Deus falou coisas que não saíram de fato da boca de Deus. Essa é a grande verdade. Amém? A experiência ameaçando a palavra. Durante o advento da reforma, o método alegórico foi repudiado, mas a espiritualização ainda permaneceu. Com o passar do tempo, o formalismo ocupou o lugar de destaque na igreja. Um grupo chamado pietistas, né, como se escreve, pietistas, buscou impulsionar a vida cristã daqueles tempos. Eles enfatizavam uma experiência mais emocional. A intenção deles era verdadeira, mas, infelizmente, a Bíblia foi posta em segundo plano. Eles exaltavam a experiência pessoal com Deus, mas desprezavam principalmente a palavra de Deus. Infelizmente, ainda hoje existem grupos que enfatizam a experiência pessoal com Deus, mas desprezam a palavra. Este modo de encarar a vida cristã é prejudicial. É como construir uma casa sem alicerces e colunas. Qualquer vento pode derrubá-la. Então, querido, é sim necessário você ter uma experiência com Deus. É sim necessário você ter uma experiência sobrenatural com Deus. É sim necessário essa parte espiritual. Nós que somos pentecostais, essa parte espiritual é muito importante, mas sem alicerce, qualquer vento que vem leva, né? Nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, porque existem exageros, existem coisas humanas, existem coisas diabólicas e existem manifestações que são de fato de Deus. Então, para você discernir entre isso, você tem que ter conhecimento bíblico para que você possa estar firme e alicerçado na verdade. Então, o que acontece? Experiência com Deus é importante, experiência espiritual, sim, é necessário, sim, mas nós temos que ter alicerce na palavra de Deus, né? Esse grupo pietista, não é isso? Pietistas que vêm de piedosos, né? Que eram de fato pessoas que tinham um pensamento bom, mas eles exageravam nessa realidade. Eles deixavam de lado a palavra de Deus e eles espiritualizavam tudo. Hoje nós temos pessoas na igreja atual que elas espiritualizam tudo, né? E se esquece da palavra de Deus, do alicerce primais, que é a palavra de Deus. E nós não podemos esquecer isso. Aquilo que não está firmado na palavra de Deus não é verdade. Pode ser bacana, pode ser legal, pode ser aos olhos algo muito interessante, mas não vai levar para o céu.
que leva para o céu é a palavra de Deus, o conhecimento que Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus bendito, Deus encarnado, ele desceu a essa terra, derramou o seu sangue por nós, e nós fomos lavados e remidos pelo seu sangue, e o seu evangelho que nos traz a luz da verdade, para que possamos viver uma vida de verdade, de sinceridade, de santidade diante de Deus. Fora isso, irmãos, é complicado, viu? Então, eu quero parar por aqui, para que nós possamos estar vindo na próxima aula com mais 2 pontos aqui para estar fechando, né? Mais um ponto, na verdade, sei que o ponto é muito grande, e na verdade nós vamos estar fechando aqui esse tema dos meios errados de interpretação. Na próxima aula eu vou estar trazendo aqui a grafia, né, dessa palavra que nós falamos aqui, que é midrashim, né? Midrashim, nós vamos estar trazendo essa grafia. Quando nós trazemos essa grafia, nós já fazemos isso transliterado, né? Então nós vamos botar aqui caracteres gregos para que você não entenda. Então nós colocamos aqui transliterados para que você tenha um conhecimento, um bom conhecimento, e também sem usar caracteres hebraicos, porque na verdade o hebraico verdadeiro ele já morreu há muito tempo, né? O que as pessoas falam hoje é o Yiddish, né? Não tem nada a ver com o hebraico. Então, aquele hebraico bíblico, né, que foi escrito lá atrás, isso aí já não tem mais. O Israel começou a falar o aramaico, e posteriormente, quando eles se uniram novamente, eles pegaram 5.000 palavras e tentaram reconstruir a sua língua. Mas com 5.000 palavras não se reconstrui uma língua, não se reconstrói uma língua, e até mesmo a grafia mudou, tudo mudou. Então o que acontece? A gente traz sempre transliterado para que você tenha conhecimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que essa aula, sabemos que são vídeos curtos, né? Que essa aula possa ter abençoado a sua vida. Qualquer dúvida, você tem aí à sua disposição o e-mail que está aí na descrição, e você pode deixar seu comentário também. Não deixe de se inscrever, de dar o joinha aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.